Oi, gente. Oi, boa tarde, todo mundo. Tudo bem? Chegamos. Vou apresentar aqui as nossas convidadas de hoje para a gente começar a nossa conversa. Vamos lá. Daiana é jornalista e escritora, já atuou como locutora de rádio, repórter, editora, produtora e apresentadora. E em 2016 criou o canal Eu Vejo no YouTube, em que discute questões relacionadas à saúde mental, transtornos alimentares e meditação. É mãe da Lua, de 2, quase 3 anos. Em outubro de 2017, lançou seu primeiro livro, Fazendo as Pazes com o Corpo, e, em 2020, A Vida Perfeita Não Existe, ambos pela editora Sextante. Tá ali. Gabi Oliveira, comunicadora social, influenciadora digital, tem reconhecimento internacional pelo YouTube, Google e ONU Mulheres, já representou o Brasil em Harvard em 2017 e 2018, e hoje é a mãe orgulhosa de Mário e Clara Lua. Também apresenta o podcast Afetos com a sua amiga, a roteirista Karina Vieira, e o podcast Deu em Livro, que é o Cartografia dos Afetos, da editora Fontanar. E Ruth, advogada, doutora em Direito Internacional, palestrante e colunista do jornal português Observador, é autora de 8 livros, entre eles o mais recente. Calma. Desfeita, refeita. Um dia ainda vamos rir de tudo isso. E também, Mulheres não são chatas, mulheres estão exaustas. Perfeito. Guia prático antimachismo e 10 histórias para tentar entender um mundo caótico. Esse último é em coautoria com Jamil Chad e foi finalista do Jabuti de 2021, todos publicados pela Sextante. Olá, gente, tudo bem? Chegamos para falar de maternidade, todas mães. Por favor, me interrompam, se complementem, vamos fazer, né, o nosso bate-papo aqui. Acho que para a gente começar, a gente está falando de maternidades reais, queria saber um pouco da história de vocês de expectativa-realidade, assim. Se teve muita idealização, o que vocês imaginaram, se foram filhos e filhas planejados, se foi sonhado, se foi no susto, e como é que foi encarar essa realidade da maternidade? Quem começa? A mais recente. Se você já estava exausta antes de ser mãe, imagina agora. Gata. Gente, ela escreveu esse livro antes de ser mãe. Gente, vou só contar a chegada no Rio. A gente manda 50 e-mails. Precisa de carro com cadeirinha, hein, que o neném vem. Mas na véspera, tem cadeirinha no carro, né, gente? Adivinha se tinha cadeirinha? 1h30 no Santos Dumont. Né? Aí tem 10 minutos para ficar pronta no hotel e chegar aqui. Chega suada. É isso. Eu acho que a gente tem que encarar como outro capítulo da vida. Né? Esquece o que rolou até agora. Mas numa onda positiva. Eu acho que eu sou uma mãe numa onda muito positiva. Uma mãe muito sortuda. Tá chegando lá atrás ele, ó. De um cara que é um camarada, assim. Ele é um parceiro. Sei que sou muito privilegiada. Mas eu acho que tem uma coisa que já que a gente está no palavra-chave, eu acho que tem uma coisa que é a chave, né? No meu primeiro emprego, quando eu comecei a dar aula na Zona Leste de São Paulo, eu virei para o meu futuro chefe e falei, você não vai se decepcionar comigo. Ele falou, eu tenho certeza que não, porque eu não crio expectativa em relação a ninguém. E aí, eu entendi que Clima isso, bom. assim, se a gente fica... Sabe, do tipo, você fala assim, nossa, eu sonho com um parto normal. Não rolou, tinha placenta prévia. Nessa, eu sonho com amamentar até 2 anos. Não rolou, não tinha leite, amamentei 4 meses. Foi difícil pra caramba. Mas a minha psicóloga falou isso, o maior desafio da maternidade é o narcisismo. É você entender que é uma vida independente da sua e que não são as suas expectativas, não são os seus sonhos. Você tem que tirar esse peso da criança, senão você vai ser uma mãe feliz. Então, estou aprendendo aí a entender que o rolê é do cara. Então, o meu caso, né, foi um processo de adoção, então foi planejado. Eu fiz todo o curso, todo o procedimento. Então, esse processo durou 1 ano e meio, mais ou menos. Então, durante esse tempo, eu pude refletir muito sobre o meu desejo de ser mãe. E eu sempre falo que eu não tinha muitas idealizações, assim. Eu não sou muito uma pessoa de expectativas, principalmente sobre o outro, sobre o filho. Eu acho que essa geração, agora, né, a gente que reflete mais sobre esse lugar da maternidade,
a gente evita de rotular, evita de qual faculdade que meu filho vai fazer. Não, nunca pensei sobre isso. Só que tinha algumas coisas que eu comento que, na minha cabeça, elas aconteceriam muito rápido e foram decepcionantes. Por exemplo, eu achava que os meus filhos, eu ia ter um ritual com eles de todo sábado de manhã assistir um filme clássico, assim. Não, um desenho clássico. E quando eles chegaram, eles estavam muito ansiosos. Então, assim, eles não paravam, eles não viam filme, nunca. E aí veio o primeiro sábado, o segundo sábado, eu nem lembrava mais. Agora isso é possível. Mas é muito importante, né, quando a gente fala de maternidade, pensar nessas expectativas que a gente tem. E uma outra coisa que eu estava conversando com uma amiga esses dias, que a gente acha que não tem, assim, no geral. Não quero escolher, eu não... Orientação sexual, tanto faz. Mas eu vi um documentário outro dia que entrevistava, o nome é Longe da Árvore. É um livro que virou um documentário. E nesse documentário, eles entrevistam famílias que tiveram alguma decepção com os filhos, assim, das expectativas sobre os filhos. E aí tem uma família que me marcou muito, que foi uma família que o filho assassinou uma pessoa fora de casa. Assassinou uma menina num parque, assim. E aí eles falam que, tipo, eles rebobinaram a vida toda para saber em que ponto que eles erraram. Porque, por mais que a gente ache que a gente não tenha expectativas, a gente tem a expectativa que, pelo menos, os nossos filhos sejam bons com as outras pessoas. E, às vezes, eles seguem outro caminho. E como que você faz diante disso? Nossa, Gabi, você falando isso me suscitou agora que eu também, assim, eu não fui uma mulher que nasci com o desejo de ser mãe. Pelo contrário, eu dizia, eu quero trabalhar, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ser bem-sucedida, eu não vou ser mãe. E aí, de repente, de uma hora para outra, quando eu fui me aproximando dos 40 anos, começou a me dar uma vontade de ser mãe. E aí aquela coisa, aí você tenta e não consegue engravidar. E aí você pensa, puxa, por que eu esperei tanto? E quando a lua chegou, foi uma coisa tão forte, tão boa, tão maravilhosa na minha vida. Eu sempre falo assim, eu vivi os melhores meses da minha vida depois que a lua chegou. Graças a Deus, assim, eu tive um pós-parto maravilhoso, a gestação foi muito boa. Eu diz que tem mulher que demora um pouquinho para conseguir se conectar com o bebê, que tem tudo isso. Eu não, foi uma avalanche de amor, assim. E aí, quando eu estava vivendo o momento mais feliz da minha vida, eu recebi o diagnóstico de que a minha filha estava com câncer, aos 11 meses. E aí, Gabi, você fala da expectativa, eu dizia, eu não me preparei para isso. Como é que uma mãe se prepara para ter um bebê com câncer? Então, aí você trouxe isso de fato, a gente tem expectativa assim, porque eu queria, digamos assim, ou eu planejei, ter os problemas tradicionais da maternidade. Eu queria a criança que se joga no chão e faz birra, que agora acontece também, tá, gente? Eu queria, sei lá, as dificuldades que eu conhecia, que as minhas amigas passaram. E, de repente, a vida chega e te impõe uma realidade tão dura, de tanta dor, que você fala, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Então, eu acho que cada mãe, às vezes, se prepara para uma coisa, planeja, aí a vida vem e te dá uma rasteira. Eu acho que a maternidade é isso, é o plano, e aí a vida vem e te mostra, queridinha, não é bem assim. Total. E a gente foi mãe de pandemia, né? Nossos filhos têm quase a mesma idade. Eu sempre, ao contrário de você, eu sempre quis ser mãe, sempre quis ter filho, sempre quis ser mãe antes dos 30, mais jovem e tal. E eu tinha essa idealização de que, né, todas as minhas amigas iam participar da minha gravidez, que todo mundo ia estar junto, vivendo esse momento, a minha família inteira. E eu engravidei no 2º mês de pandemia. Então, assim, não teve... Até o meu filho ter 8 meses, 9 meses de nascido, ninguém conhecia ele, né? Minhas amigas foram conhecer muito depois. A minha irmã, por exemplo, não me viu grávida porque não mora no Rio de Janeiro, então não deu nem para dar aquela passadinha na rua de máscara. Os meus irmãos também, gente, minha família. Isso é uma coisa assim que eu demorei algum tempo para entender que a vontade que eu senti em algum momento de talvez ter outro filho era uma vontade, na verdade, de ter uma gravidez fora da pandemia.
né, de viver isso de outra forma, e que talvez eu não queira ter outro filho, que eu nunca vou ter, talvez, uma gravidez que seja na rua, que seja compartilhada com os meus amigos, que seja junto com a minha família muito mais próxima. Então, essa eu acho que para mim foi a grande frustração, assim, que eu nunca me recuperei, foi ter vivido essa gravidez. Ninguém viu a barriga crescer, Ninguém né? viu. Eu tenho E eu não tirei, a gente não tirou foto direito, eu não fiz vídeo. Às vezes eu falo, cara, eu não fiz vídeo meu grávida, eu não lembro como é que era o meu, sabe, o meu contorno espacial, assim, como é que eu me movimentava grávida. São umas coisas que você não pensa quando você está, obviamente, trancado dentro de casa, no meio de uma pandemia. A gente tinha outras trocentas preocupações, mas que hoje é uma frustração que volta. E aí, falando desses sentimentos, queria falar de sentimento, né? E quando a gente fala de realidade, nem sempre são os melhores. A gente vai terminar mais para cima, tá, gente? Fiquem comigo, que a gente vai terminar bem, mas a gente precisa passar por esse momento. Tem um sentimento que para mim foi muito brutal depois, no meu primeiro ano do meu filho, que foi o ressentimento. Eu me ressenti muito, especialmente do meu marido. E Gabi tem um episódio, né, do Afetos falando sobre ressentimento. Tem um capítulo do seu livro que também trata do ressentimento. Você falou dessa expectativa e dessa frustração, né, de querer o parto normal, ir para a placenta, ir amamentar, e também não deu certo. Enfim, eu queria que vocês falassem desses sentimentos que aparecem e que a gente se culpa por sentir. A culpa, né, também é um sentimento muito presente. Mas que a inveja, eu senti muita inveja do meu marido no primeiro ano. E é isso, eu queria que a gente falasse um pouco desses sentimentos que a gente às vezes tem vergonha, a gente tem medo de verbalizar, a gente se culpa por sentir, mas que estão aí e às vezes nos sufocando também. Começa? Manter essa ordem? Vocês sabem que, ouvindo a Dayana falar, né, que logo no começo ela teve uma paixão louca, uma alegria. Eu outro dia estava refletindo sobre aquela pergunta que fazem para as mães de qual foi o dia mais feliz da sua vida? E que parece que você é obrigada a responder, o dia que meu filho nasceu. Gente, foi uma merda. Entendeu? Abriram minha barriga. O neném teve instabilidade respiratória. Eu quase fui para semi-intensiva. Qualquer dia do Hop Hari foi mais legal que isso. Hop Hari, você sabe o que é, né? Tipo uma Disney trash lá de Jundiaí. Não tenho, e eu acho que a gente tem que aprender a tirar esses constrangimentos. Não foi o dia mais feliz da minha vida, nem de longe. E no primeiro mês do Joca, uma vez eu mandei uma mensagem para Amanda, para uma amiga minha, e eu falei, o Joca merecia uma mãe que amasse mais ele. E ela virou para mim e falou, até os 3 meses eu achava a Madalena um saco, espera. E hoje, cara, é um absurdo, né? Assim, perdidamente apaixonada, melhor rolê que eu já fiz de longe. Então, acho que assim, entender que é uma construção e que às vezes é um amor, né? Acho que assim, nem nos nossos relacionamentos, às vezes é um amor à primeira vista, é incrível desde o primeiro momento, e às vezes é uma construção, né? Então, acho que esse é um ponto. E um outro ponto, já aproveitando aí o pessoal da editora para fazer propaganda de outro autor, tem um livro do Daniel de Barros, que é psiquiatra, chamado Lado Bom do Lado Ruim. E ele fala sobre os 5 sentimentos inatos que a gente tem, que a gente, mesmo se for criado que nem um Mowgli na selva, a gente tem, né? Que é alegria, medo, nojo, raiva e tristeza. E que a alegria é o único que deixa a gente sentir. Os outros parece que é feio e a gente não pode ter, mas são naturais na gente. E 3 deles são muito oprimidos nos homens, né? Que é medo, nojo e tristeza. O homem parece que não pode ter essas coisas. Em mulher, o oprimido é a raiva. E eu, na minha terapia, descobri que a minha maternidade é muito povoada de raiva. Né? Eu acho que às vezes, sei lá, pode ser chamado de ressentimento, mas eu acho que é raiva mesmo. Eu tenho raiva do meu marido saindo para trabalhar de manhã, do tipo, eu tenho uma reunião, o BO é teu. Né? E o meu marido é muito fora da curva de companheiro, ficou 2 meses em casa e tal. Tenho raiva dele comendo caixa de alfajor, que ele é argentino, quando eu estou aqui tentando quilo por quilo voltar ao meu peso. Eu tenho raiva. A culpa é dele? Não. Às vezes é, mas não é culpa dele que ele não engordou os 22 quilos que eu engordei na gravidez.
Mas eu preciso colocar luz na minha raiva. Eu preciso assumir que eu tô com raiva, entender que eu tô com raiva, colocar luz na raiva para falar, é isso que eu tô sentindo, a culpa não é dele, e conseguir lidar com o negócio, né? A gente tem raiva dos filhos. Pô, quando você tá de madrugada fazendo seu melhor, cantando uma canção e a criança tá te dando pontapé e rasgando com aquelas unhas que cresce 3 metros por dia. Eu nunca entendi essa dinâmica, parece o Zé do Caixão. Entendeu? A gente sente raiva do poder público, que não dá as ferramentas pra gente, a gente sente raiva dos amigos que não estão presentes, a gente sente raiva de tudo. Então, acho que admitir que a gente sente raiva, acolher a raiva e não ter vergonha dela, porque ela faz parte da maternidade e vendem pra gente que maternidade é só amor. E não é, maternidade é raiva também. Olha, Isabela, quando eu ouvi o seu episódio, eu fiquei muito assim. Eu, sinceramente, fico muito admirada, tenho muita admiração por quem consegue superar esse ressentimento e entender, sabe? Quando você organizou qual é o ressentimento que faz sentido, qual que não faz, eu falei, caraca, é isso, queria ter essa maturidade. Porque quando as pessoas me perguntam sobre a maternidade solo, aí eu falo, claro, tem essas dificuldades. É uma demanda que toma, sei lá, 90% do meu tempo. Não só por estar com eles, mas também por pensar em tudo que eles precisam. Só que quando eu converso com uma amiga que, além da demanda do filho, ainda tem a demanda de conversar com alguém para ajustar, eu falo, a minha maternidade está tão ruim, não. Entendeu? Aí eu fico, não, tudo bem. Eu acho que esse é um sentimento que eu não lidaria tão bem. Mas um outro sentimento que no primeiro dia eu senti, quando me entregaram 2 crianças com uma mochila, e aí a gente chegou no quarto do hotel, a minha filha tinha 4 e o meu filho tinha 8. E aí eles me entregaram, a gente foi pro quarto do hotel, a minha filha botou sabão no olho, meu filho começou a chorar com saudade das tias do abrigo, e aí eu olhei tentando lavar o olho dela, pensei, meu Deus, primeiro dia, a criança não vai chegar mais. Não parava de chorar. E aí eu comecei a chorar também. E aí eles pararam e olharam pra minha cara, tipo, ei, você é a mãe, né? Naquele dia, eu lembro de ter tido um sentimento de arrependimento, do tipo, o que eu fiz com a minha vida? O que eu fiz com a minha vida? E esse sentimento, ele se afastou de mim. Porque é isso, você vai criando vínculo, né? E etc. Mas há umas 2 semanas atrás, foi uma semana que eu tive que levar meu filho no neuropediatra, tive que decidir se mudaria minha filha de escola ou não. E eu falei, gente, aonde eu estava com a cabeça de imaginar que eu estava preparada para tamanha responsabilidade? Porque isso é uma parada muito louca da maternidade, gente. Porque hoje, como adulta, eu penso, se eu vou no psiquiatra, ele me fala, esse remédio tem isso, ele tem prós e contras, e aí eu tomo uma decisão sobre aquilo. Agora, sobre o outro, é muito difícil, quando você tem essa noção que o outro não é seu. Ele está sob a sua tutela, mas ele não é seu, né? Os nossos filhos não são nossos, assim. E aí eu falei, caraca, a minha vida era mais tranquila. Mas, por outro lado, né, tem toda aquela coisa. Eu falo que é um relacionamento abusivo, porque tem um monte de problema, mas aí, à noite, ela bota a mãozinha assim por cima de mim e eu... É isso. Amo a maternidade, amo ser mãe. Vocês sabem que eu acho que uma palavra que define não, que explica muito bem a maternidade é a ambivalência. Porque eu acho que no mesmo dia a gente é capaz de amar loucamente e sentir raiva loucamente. Né? Você vai querer fazer tudo por aquela criança, de repente ela te dá um tapão, ela te arranha, ela fala que não gosta de você. É uma relação muito permeada por ambivalência, no mesmo dia uma montanha-russa de emoções. E eu acho que toda pai e mãe vive isso, mas para quem está aprendendo a ser mãe como eu, é assustador no início.
você pensa, mas será que eu posso estar com raiva da minha filha? Eu posso estar cansada desse jeito? Eu posso estar desejando dormir nesse momento que ela está me chamando? Eu acho que a gente precisa que todas as mães possam saber que é natural essa ambivalência, que ela faz parte da relação. Nós somos ambivalentes em todas as nossas relações. Quem aí no casamento que não tem dia de amor e dia de raiva, dia que você não suporta alguma coisa que a pessoa fez, o que a pessoa falou? Por que a relação com os nossos filhos deveria ser perfeita? Jamais será. Não somos perfeitos em nenhum aspecto da nossa vida. Por que conseguiríamos na maternidade? Só que eu acho que a gente se cobra. Eu acho que as pessoas falam, a sociedade cobra que a mulher seja perfeita. Eu tenho a impressão que nós somos as nossas piores carrascas, porque a gente que se impõe um padrão de maternidade, eu preciso dar conta de tudo, a Gabi fazendo tudo sozinha, com 2 filhos, você com todo o seu trabalho, você com toda a sua realidade, é impossível dar conta de tudo. Mas por algum motivo dentro da gente, a gente acha que vai. E outro dia eu fiz um vídeo perto do Dia das Mães, que eu falei, eu espero que você continue sendo uma mãe imperfeita. Eu desejo para você que você continue tendo uma maternidade imperfeita. Porque os nossos filhos não precisam de perfeição. Eles precisam de conexão, de amor, de uma mãe que também erra, porque eles também vão errar. E quanto mais verdadeiras e humanas e naturais a gente puder ser, eu acho que melhor mãe a gente é. Enfim, é como eu tento, sabe? Porque eu acho que tentar sempre acertar tudo, ou fazer tudo, ou acreditar que nunca vai acontecer essa ambivalência de sentimentos, vai fazer a gente adoecer, porque eu acho que é impossível. É totalmente impossível, e eu acho que tem bem esse momento que faz a diferença você ter uma rede que te resgata, desse lugar, dessa autocobrança, desse autoflagelo de, eu gritei, eu me desesperei, eu tive uma reação que eu não queria, e vai ter alguém que vai falar, mas isso aconteceu uma vez, olha tantas as outras vezes que você conseguiu dar conta da sua raiva, do seu sentimento, para não extrapolar os seus limites. E eu queria enveredar para pegar um gancho que você falou, Ruth, que você falou, eu tenho muita raiva... não sei se você falou política pública, mas você falou alguma coisa assim, eu tenho muita raiva das políticas públicas, para perguntar o que a maternidade descortinou. Eu sempre falo descortinou porque eu acho que é isso de cair o pano, assim, Entrar nesse lugar social da mãe é uma experiência completamente diferente do lugar apenas da mulher. Eu acho que apresenta para a gente, ainda que todo mundo viva uma realidade diferente, as experiências, pelo menos uma da maternidade, você vai ter. A noite que não dormiu, o peito que doeu, o leite que não sei o quê. Tem alguma coisa que vai ser compartilhada com alguma outra mãe. E aí, queria perguntar o que essa experiência de estar agora nesse lugar social de mãe apresentou desse mundo que é ainda mais cruel com as mães para vocês. Posso falar uma coisa antes? Eu só queria dizer uma coisa. Eu sou tão feliz de fazer evento só com mulheres, porque a gente sabe distribuir o tempo de fala. Eu acho tão lindo. Gente, a gente faz evento com homens, você responde em 2 minutos, e o cara fala 14, 97, 3 horas e meia. Então, assim, só queria frisar isso. Estou muito feliz de estar numa mesa com mulheres, porque eu sou do direito, a gente só faz mesa com homem. Mas sabe o que eu acho a coisa mais... Você é muito paulistana, mais da hora da maternidade? Ela é horizontal. A maternidade, para mim, ela foi o maior exercício de humildade que eu já tive. Porque a gente vive muito em hierarquias verticais, Então, assim, vida acadêmica, escritório de advocacia, A gente sempre tem não, eu tenho mais diploma que esse, eu estou num nível acima, eu tenho mais tempo de casa e tal. E, de repente, a maternidade vem e você aprende que a sua empregada doméstica, que é mãe, que a sua avó, que tem 96 anos, que uma mãe que está na rua, que fêmeas do mundo animal, todas têm coisas a te ensinar. E, de repente, você sai do seu lugar intelectualizado, elitizado e tal, para falar, cara, elas todas têm mais coisas, elas sabem mais do que eu. Então, assim, eu acho que essa é das coisas mais legais que eu percebi em termos sociais da maternidade, do tipo, mães são mães. Então, assim,
E eu venho de uma experiência da vida de... Eu sou madrasta há 10 anos e mãe há 6 meses. Então, eu acho que assim, o lugar de madrasta me ensinou muito isso também, né? Dessa troca. E aí eu acho que outra coisa que eu acho interessante dizer eu sempre gosto de tomar muito cuidado. Tem um livro, já que a Nana está aqui, eu vou mais uma vez elogiar a Dolly Alderton, que você não gosta. Tem uma autora britânica que não tem filhos, tem a minha idade, e ela tem um livro que chama, aqui no Brasil, chama Oi Sumido. É muito gostoso esse livro, e ela fala sobre o abismo que se criou entre ela e a melhor amiga dela, quando ela não tinha filhos e a melhor amiga tinha. Porque a melhor amiga dela se convenceu de que ninguém estava mais cansada e mais sofrida do que ela por ser mãe. E essa é uma cilada, cara, que eu faço muito esforço para não cair. Porque a gente fica tão cansada que a gente fecha os olhos para os problemas dos outros. Então, acho isso um exercício muito, muito forte que a gente tem que ter como mãe, que a gente não dormiu à noite, mas você tem um colega no trabalho que está com um pai morrendo no hospital. A gente não dormiu de noite, a gente está cansado, mas tem alguém que descobriu um câncer de mama. Então, assim, eu acho que também tem um exercício de entender, porque é tão exaustivo, que é muito fácil a gente ter uma nuvem que acha que só a gente está cansada no mundo. Então, acho que eu também faço essa provocação de entender que existem maternidades e maternidades. Dentro da maternidade também existem privilégios. Eu tenho ajuda, eu tenho rede de apoio. Eu sou mãe de um moleque branco que assim, ele é um best-seller. Ele no aeroporto, parece que eu estou andando com uma celebridade, porque todo mundo para, nossa, que gracinha, nossa, que gracinha. Outro dia eu estava no shopping e tinha uma mãe com um filho negro de 18 anos, com um lenço roxo e uma peruca, uma lace amarela, assim, tal. E eu falei, cara, como é que a gente tenta rotular a maternidade de uma coisa só? Olha a aceitação que meu filho tem como bebê branco em qualquer ambiente que eu vá. E olha o desafio de uma mãe de um menino trans negro. Então, assim, eu acho que são muitas camadas de autocrítica que eu criei como mãe, né? Então, assim, lidar com a minha raiva, sair do lugar de expectativa, sair do lugar de achar que eu sou a grande sofrida porque eu não dormi de noite, achar que eu sou a grande sofrida quando eu tenho uma maternidade com um pai companheiro, com grana, com rede de apoio, entender muito esses lugares, né? E a última coisa, senão daqui a pouco eu vou virar o homem que fala muito, outro dia num grupo que eu tenho de umas amigas com filho pequeno, uma mandou pra gente um tutorial de maquiagem para disfarçar a olheira. Aí eu falei, gente, eu quero que vejam minhas olheiras. Eu lá vou para o trabalho, para o povo achar que eu dormi bem, eu quero que vejam na minha cara que está difícil. E eu acho que essa é uma coisa muito importante. A gente não tem que fingir que está fácil, né? Acho que a gente não tem que fazer um culto à dificuldade, mas a gente não tem que disfarçar que o rolê é punk mesmo quando é bom. Então, Bela, a gente já conversou sobre isso, né? Eu iniciei na internet em 2015. E aí eu acho que a partir de 2017 eu trabalho direto só com a internet, assim. Só com publicidade, com agências de publicidade e tudo mais. E eu saí de uma mulher jovem que trabalhava a qualquer horário, né? Para uma mulher jovem ainda, mas que tem 2 filhos. E assim, essa virada de chave no mundo do trabalho foi muito difícil. Porque eu não posso receber um briefing para eu gravar depois das 6. Porque eu pego as crianças na escola e depois que as crianças chegam eu não consigo mais gravar. Então, assim, quando você fala de políticas públicas, eu penso, além das políticas públicas, que também foi uma coisa que eu me deparei, o meu filho Mário é uma criança com deficiência, então, assim, é um outro mundo. Eu fico imaginando. Hoje eu tenho, né, condições, isso, a gente tem que olhar nosso contexto, e hoje eu percebo, eu tenho condições de pagar todas as terapias e tal. Mas, no geral, as mulheres que estão lutando por políticas públicas, né, mães que têm crianças com deficiência, elas, assim, é uma grande batalha. Uma batalha para conseguir acessar terapias, etc. E também uma batalha que, além da batalha pessoal, ainda tem a batalha institucional, né, jurídica, que você precisa, às vezes, ter advogado, entrar com processo contra plano de saúde.
E aí eu fico, gente, olha só como a gente precisa pensar no para além, né, da nossa bolha, para além do nosso local, assim. Porque às vezes os nossos filhos também nos levam a isso, assim, nos levam a perceber a nossa sociedade de uma forma que não abraça a criança. Quando a gente vê aqueles posts na internet de esse espaço não deveria ter criança. Então você Ligo está com falando que eu também todos. não deveria ir. Porque eu tenho 2 filhos, eu vou sempre deixá-los com quem? Eu quero ir no restaurante e eles vão junto comigo. Vão falar com todo mundo do restaurante. Vão sentar, às vezes, em outra mesa. Vão. Aí eu explico, não, essa mesa aqui é nossa. Não vamos lá na outra mesa. Mas é isso, criança é isso, tá absorvendo, tá experimentando. A gente perde muito isso, né? Quando a gente fica adulto. Às vezes, eu sou uma mãe introvertida de um filho extrovertido. Então, nessa coisa de não ditar sobre o outro o que você acredita, meu filho, ele vê um palco, ele quer cantar, sabe? Ele pede. Chega num lugar, outro dia ele chegou no restaurante, pediu a música. Tu vens, obviamente, ao Seu Valença, ele ama o Seu Valença. Aí chegou, aí para mim aquilo dali me causa meu Deus do céu, para que você está fazendo isso? Mas ao mesmo tempo é a personalidade dele. Ele é outra pessoa. Se ele não estiver fazendo nada de errado, nada que incomoda o outro, tá tudo bem. Eu sou uma pessoa que não faria. Então, assim, pensar nesse mundo e como a sociedade não é estruturada para que as mães não estejam presentes, né? Porque a partir do momento que a mãe morre, no geral, o filho está desamparado. Se é uma criança com deficiência, então, desamparo total. Então, pensar nisso e também escutar outras mulheres, escutar outras mães de outras realidades é muito importante. Nesse sentido que vocês estão trazendo, o tratamento da minha filha é no GRAAC. E o GRAAC é um hospital que atende também planos de saúde, mas a maior parte dos pacientes são pelo SUS. A realidade que a gente conheceu lá é uma realidade muito difícil para as mães das crianças. Porque o que acontece com uma mãe que tem uma criança com câncer? Ela precisa se ausentar do trabalho porque ela precisa levar a criança a todos os exames, a todas as quimioterapias, a todas as cirurgias. Os tratamentos são longuíssimos, às vezes anos. Via de regra, essa mãe perde o emprego. Se ela não pedir demissão, ela vai ser demitida, porque nenhum empregador vai ficar tanto tempo faltando. Via de regra, ela perde o marido, porque o marido, o número de divórcios em casos de famílias com crianças que adoecem no nosso país é gigantesco. E, infelizmente, os homens abandonam as mulheres. Então, uma coisa que a gente tem buscado agora, por meio de entidades médicas, é como é que a gente pode dar um auxílio para essas mães. Hoje, no Brasil, você não tem um auxílio financeiro para uma mãe que tem um filho com câncer, por exemplo. Então, quem que cuida dessas mães? A mãe está num sofrimento que vocês não imaginam. Porque eu sempre falo para as pessoas, a minha dor é imensa, mas eu posso imaginar a dor de uma mãe que está vivendo o que a gente está vivendo e não tem condições de alimentar um filho, não tem condições de comprar um remédio, e é a realidade do nosso país. Então, eu acho que a gente peca muito, eu digo, a sociedade, o poder público, para todas as mães que têm filhos, e não só o câncer, né, o exemplo, mas com algum tipo de necessidade especial, com algum tipo de problema de visão, de todo tipo. É difícil. Escola, é difícil. Muitas coisas na sociedade são difíceis. Então, assim, preciso olhar para essa mãe, porque ela é uma mãe que está em sofrimento pela dor do filho, e quem que olha para a dor dela? Isso que você falou, né, dos homens abandonarem, eu acho que tem estudo também de quando ainda na gravidez se descobre algum diagnóstico de deficiência, os caras abandonam ainda 78%. Temos aqui um dado na cabeça, ainda na gravidez. Então, não tem nenhuma chance, né, de você sequer esperar aquela criança nascer para entender qual será o tipo de apoio que essa família vai precisar. Tem uma coisa que, para mim, descortinou muito depois que eu tive filho, que foi a acessibilidade, pensar a acessibilidade quando você anda com uma criança ou no colo ou no carrinho,
né? Como a gente não consegue transitar nas ruas dos lugares, como não, as coisas não ficam ao alcance. Se uma criança não alcança, uma pessoa que usa cadeira de rodas também não vai alcançar. Se um carrinho de bebê não passa, uma cadeira de roda, uma pessoa que anda com bengala, com andador, com muleta, também não vai conseguir andar naquele chão. Eu virei a louca do 746, que é o aplicativo aqui da Prefeitura do Rio, de reclamar de buraco na calçada, de meio fio quebrado. Eu vou tirando foto e eu vou mandando, porque, né, você passa a ter uma outra leitura da cidade, como uma mulher que não tem, né, deficiência, que é completamente diferente. E essa ocupação dos espaços, eu sou uma pessoa que leva o meu filho para todos os lugares, de quadra de escola de samba, a viagem internacional, a todos, a restaurante, todos os lugares. E a gente recebe, né, os olhares, né, os questionamentos, mas é lugar de criança, né, até às vezes até da própria família, as pessoas próximas, mas tem certeza que é lugar para ele ir? E a gente já vai muito armado, sabe, nessa armadura de estar o tempo todo na vigilância, de ter que defender o seu filho ou a sua família de um espaço que é hostil. Anteontem eu fui tomar uma água de coco com meu filho e uma mulher deu um passafora. Olha, até agora, eu falei assim, eu não vou pensar nisso, porque se eu pensar, eu vou enlouquecer, porque ela deu sorte que ela me pegou distraída. Ele foi mexer no carrinho do filho dele e ela, não, aqui não. E saiu virando e andando. Gente, olha. Mas eu estava, sabe assim, quando você está tomando uma água de coco, contemplativa, assim, olhando o pôr do sol. Quando eu me dei conta, ela já estava longe. Porque ela realmente estava longe da guarda dela, estava acordada, e o meu estava dormindo naquele dia. Mas é impressionante, assim, como a sensação que você não pode baixar a guarda em nenhum momento, porque a gente vive numa sociedade que idealiza, né, essa gravidez, essa maternidade, essa criança, e aí a criança nasce e isso só é problema. Quem pariu o Mateus que o embale. Isso não é problema de mais ninguém. Na verdade, é um problema de todo mundo. Se tem uma criança no lugar e tem 50 pessoas, aquela criança é a responsabilidade de todos aqueles adultos. Todo mundo tem que cuidar, todo mundo tem que olhar, todo mundo tem que se preocupar. A gente está aqui numa Bienal que tem trocentas crianças. Todos nós aqui maiores de idade somos responsáveis pelo bem-estar e por tratar bem essas crianças. Esse é o nosso papel, né, enquanto cidadão. Então, é muito difícil quando a gente tem a sensação que a gente está numa sociedade muito hostil, que a gente tem que estar o tempo todo meio que na defensiva de qual vai ser o momento que vão destratar nosso filho. E se a gente estiver falando de crianças negras, e se a gente estiver falando de crianças com deficiência, né, a armadura vai crescendo ainda mais. Falta muita coisa, né? Licença maternidade, que seja de pelo menos 6 meses, que é o tempo da amamentação, né? Uma estrutura de sociedade que possibilite a presença. Eu tenho falado muito disso, como a organização da nossa cidade, a dificuldade de mobilidade, as cidades grandes que as pessoas moram longe, tudo isso contribui para a ausência. Não há nada que faça, que estabeleça, que dê sentido à presença dos nossos amigos, da nossa família, né? Se qualquer deslocamento você demora 2 horas, como é que você quer construir uma rede de apoio que vai contar com os seus amigos, com a sua família? Acho que a gente pode falar de rede de apoio, por último, para a gente falar dos livros e para a gente passar para a parte boa. Então, queria saber um pouco da rede de vocês, como é que foi, se teve expectativa em formar essa rede familiar, de amigos, enfim, e como é que foi a realidade. Às vezes é um assunto que acaba incluindo alguma frustração, né, de ter uma expectativa de que vai ter aquela avó, ou aquela tia, ou que as amigas vão estar muito próximas, e isso não acontece. Como é que foi? Muito interessante, né? Eu só quero que vocês vejam minha sócia agora. Falar sobre rede de apoio. Eu tive... O Joca nasce também num contexto muito peculiar, né? Porque eu tive uma gravidez de luto. Eu perdi meu pai poucos meses antes de engravidar. Então, ele veio num momento de uma família toda
com um amor que precisava ser canalizado. Então, acho que isso também é uma coisa muito simbólica, né? E eu que tinha certeza que eu ia ter uma menina, veio ele, né? Eu brinco, veio ele, pisciano que nem meu pai, primeira quinzena de março, a mãe chama Ruth. Então, assim, eu acho que a rede de apoio, quando ela vem de um lugar de afeto e de amor, ela é muito mais fácil de ser manejada, né? Porque existe um desejo de presença. Mas nem sempre é isso. E eu acho que tem um lado também de que rede de apoio é uma coisa um pouco vaga, né? Porque uma coisa é você ter pessoas que gostam de ficar com seu filho. Outra coisa é alguém que diga que toda manhã de sexta pode contar com ela. Né? Porque a gente precisa voltar a trabalhar, a gente precisa fazer as coisas. Então, assim, você ter alguém que te estenda a mão do tipo, quando precisar, dá um toque. É meio vago, né? E aí eu acho que eu também aprendi o valor, né, de entender a sorte que eu tenho. Pô, a minha sócia veio comigo para esse rolê. Né? É claro, uma das minhas melhores amigas, mas eu acho que tem um lugar curioso. Ela me fez uma pergunta hoje. Por quê? Primeira pessoa que eu pensei para vir era minha mãe. Minha mãe fez uma cirurgia. Segunda pessoa, minha irmã. Minha irmã ia ficar com a minha mãe. E aí, terceira pessoa, Marina. Né? Teve meu marido também, né, gente, que eu lembrei, mas é porque ele estava trabalhando. E ela falou assim, escuta, e o seu irmão? Você não cogitou? Eu falei, quê? Meu irmão? Não, claro que não. Então, assim, a rede de apoio, ela está no feminino, né? E eu acho que a gente pode falar da beleza das mulheres que correm com lobos, das mulheres da nossa tribo, da nossa aldeia, que é muito bonito, mas que é uma forma da gente compactuar com uma sociedade patriarcal que acha que os homens não são responsáveis pelo cuidado com os bebês. Né? Eu falo, eu tenho um marido fora da curva, mas sendo fora da curva ainda falta. E a gente precisa falar sobre isso, né? Eu, quando faço minhas palestras Mulheres Não São Chatas, Mulheres Estão Exaustas, eu falo, gente, para de falar, meu marido é ótimo porque ele cozinha. Meu marido é ótimo porque ele busca a criança na escola 2 vezes por semana. Pelo amor de Deus, nós estamos em 2023. Se não for assim, não era nem para estar junto. Pouco, né? É muito pouco. Né? A régua fica aqui para ser um bom pai. A régua está infinita para ser uma boa mãe. E isso vale para todas as relações familiares, porque eu fiz autocrítica. Eu achava meu pai um avô do caramba. O que ele fazia? Assistia Peppa Pig com as meninas. O que uma avó exemplar faz? Pega na escola, dá banho, leva no pediatra, troca roupa, faz tricô, borda toalha. O que um bom filho faz? Né? Fiquei muito feliz, seu irmão ligou. O que a gente faz como filha? Né? Dorme no hospital, leva para fazer colonoscopia. Então, assim, a gente precisa questionar a rede de apoio no feminino. A gente precisa questionar a rede de apoio dos idosos está no feminino também. A gente precisa questionar a ideia de que o padrasto é um potencial pedófilo, porque isso também legitima um lugar do padrasto também não entrar na rede de apoio do cuidado e a madrasta entra. Então, a minha rede de apoio é espetacular e ela é feminina. E isso é um problema. Cara, você estava falando, eu estava rindo, lembrando que outro dia eu deixei meu pai com o Mário, meu filho. E aí, quando eu cheguei, falei, pai, o que é isso? Está passando na televisão? Meu Deus. É minha novela do Viva. Pai, você não pode ver isso. Tipo assim, totalmente. E eles, os homens, eles abraçam muito esse local, né, eu não pensei, eu não imaginei. É sempre uma inocência. Não precisa pensar, né? Tem sempre uma mulher pensando por trás. Você não pode ver isso. Enfim, eu também tenho uma rede de apoio, mas eu acho interessante como a gente dá novos nomes para coisas que sempre existiram, principalmente se você é uma pessoa que sempre existiu em comunidade. Porque eu lembro até hoje, quando a assistente social estava na parte ainda das entrevistas, e a assistente social perguntou assim, você quer mais de uma criança, e se você precisar levar um para o hospital à noite, quem vai ficar com o outro? Aí eu falei, vou ligar para alguém da minha família. Eu cresci com essa ideia muito entranhada, de que todo mundo ali daquela família, minhas tias, meus tios, inclusive os homens também, eu lembro que eu ficava
meu tio me buscava de tarde e eu ficava com ele, porque ele já era aposentado. E eu e meu primo. Então a gente cresceu. E quando a gente fala de comunidade, gente, todo mundo já teve aquela vizinha que cuidava das crianças, sabe? Aquela vizinha que todas as crianças iam da escola e iam para lá. Então, assim, é interessante como as coisas vão se reformulando, mas eu acho que a gente também precisa ficar atenta. Outro dia eu soltei um vídeo em uma outra página, soltaram um vídeo que eu tinha falado sobre rede de apoio, e aí eu fui ver os comentários e tinha muita gente falando isso, né? Que essa ideia de rede de apoio era mais uma ideia para sobrecarregar mulheres que não tinham decidido ser mães, assim, as avós, elas não decidiram ajudar agora com essa criança, mas elas acabam tendo essa carga. E eu fiquei pensando, faz sentido, mas ao mesmo tempo, da cultura que eu venho, isso é muito natural, assim. Todo mundo sempre se ajudou e sempre colaborou, principalmente entendendo que a criança era aquele ser mais vulnerável e que ia precisar de alguém. E eu acho que também entender a criança como parte daquele universo, né? Então, de uma responsabilidade compartilhada e não uma sobrecarga. Eu não quis ter neto, agora vou ter que cuidar dessa criança. É óbvio que quanto mais distribuído esse trabalho tiver entre as pessoas da família, melhor. Mas também tem muito o olhar da criança nesse lugar do fardo, né? Do trabalho, do fardo, da sobrecarga. E, gente, a criança é um ser humano. Pode ser bom você conviver com uma criança, você dividir essa responsabilidade, esse cuidado. Faz parte, eu acho, também um pouco. Eu tenho a impressão, não sei se vocês concordam comigo, que isso está em mudança, porque agora a gente começou a fazer a divulgação da nossa campanha de Olho nos Olhinhos, que é uma campanha de divulgação do diagnóstico precoce do retinoblastoma, e eu estou entrando em contato com vários pais influenciadores no Instagram. E é um movimento tão bonito que está acontecendo, de pais que... E olha que loucura que eu falei, um movimento tão bonito que está acontecendo, porque a gente acha salutar, a gente acha bonito que finalmente os homens tomem um partido à frente da criação das crianças. É uma pena que a gente ache bonito, porque deveria ser sempre assim. Mas, enfim, eu acho que toda essa evolução é bem-vinda, mas não deveria ser, porque deveria ser mandatório, né? Que essa função fosse dividida. Mas acho que estamos evoluindo e acho que a gente vai por um bom caminho, assim. Me chamou muito a atenção isso. E @papai alguma coisa, @papai influenciador. E é um movimento que a gente não via. Pais cuidando da casa, pais... Eu gosto muito do trabalho do Piangers, por exemplo, né, que fala muito da importância desse pai presente. Por que o pai sempre tem que estar fora trabalhando o dia inteiro, a falta que isso faz? Então, eu acho que a gente chegou num momento que a gente está repensando como as nossas crianças precisam dessa figura dos homens. Mas acho que a gente tem anos ainda para evoluir, né? Não, e olha só, eu como uma mulher que cria filhos sozinha, também me preocupo com isso. Qual é a referência, né, de homens que eu vou apresentar para os meus filhos? Então, assim, nesse lugar, às vezes as pessoas falam, mas e aí, não sentem falta? Não apresentaram nenhum questionamento sobre isso hoje, mas eu faço questão de apresentar figuras que eu acho que são figuras que trazem um exemplo positivo na questão da masculinidade. Eu tenho um filho homem, né? Então, assim, eu preciso também trazer referências para ele. Meu pai não é vovô. Então, assim, o vovô é aquele lugar do vovô, assim... Ele vai amar, né? Eu só quero ver filmes com o vovô. Eu só posso falar uma coisa que eu acho muito legal que a Dayana estava falando, né, sobre esse movimento também dos pais influenciadores. Eu acho que também tem um lugar que eu às vezes fiquei pensando sobre isso num ponto de vista de crítica, que eu falo que todas as funções, quando elas se tornam lucrativas, os homens aparecem. Então, cozinha sempre foi uma coisa de mulher. Quando começou a ser chefe, chefe é homem, né? Então, assim, a educação infantil é coisa de mulher, é professora. O PhD é homem. E aí eu tenho um pouco, às vezes, de ressalva com isso, que a paternidade nunca deu lucro. Aí, quando você começa a ter uma dinâmica de seguidores, recebidos, oportunidades,
aí parece também que tem. Acho que tem muita gente legal, mas acho que também tem esse espírito patriarcal capitalista de que quando vira negócio, eles aparecem. Pai de Instagram. Gente, Eu nunca mais vou olhar da mesma forma. Agora, porque você passa uma pulga na minha orelha. Mas tô zoando, conheço muitos pais, realmente. O Sérgio Carolino, por em exemplo. defesa eu dos convivo- pais. Tem né? muita gente legal, né? Convivo Mas também tem muita diretamente. coisa ruim. Também tem muita influencer mãe ruim, né? Vamos falar a verdade, Vamos que também tem muita coisa combinar. tosca. Deixa pra lá. Aqueles vídeos que começam com "Oi, mamães", eu já me sinto que perdi 25 neurônios só porque me chamaram desse jeito, mas tudo bem. Vamos falar de livros, estamos na Bienal, né? Finalmente. Queria perguntar, enfim, todas vocês com milhares de seguidores e publicando livros. Por que a decisão de livro e não só canal no YouTube, e não só podcast, e não só escrever na legenda no Instagram, e não só coluna online? Por que o papel e qual o lugar que isso tem na vida de vocês, a escrita tem na vida de vocês? Vamos fazer. Então vamos. Eu acho que, eu às vezes penso, né, quando a gente tem um livro publicado, a gente já não morre completamente. A gente tem uma extensão de vida. Eu acho isso uma coisa legal. E eu acho que foi muito engraçado, né? Porque o pessoal da agência que cuida das minhas palestras e tal, eles começaram assim, não, tem que fazer Reels, tem que ter TikTok, tem que não sei o quê. E tipo, eu sou zero. Apesar de eu chamar Ruth, eu até que sou moderninha, entendeu? Nasci com 82, mas é feito Benjamin Button e tal. Mas eu falava, cara, o que eu sei fazer é escrever. Não, mas não sei o quê. E aí, cara, se você olhar tudo que me gerou seguidores e tal, é quando eu posto uma foto e escrevo, porque eu sei fazer isso. E as pessoas ainda gostam de ler. Olha esse evento, olha o tamanho desse pavilhão. Né? Então, assim, a gente não se render a uma coisa de que, né, eu como professora de Direito, eu falo, eu me nego a achar que todo aluno de faculdade de Direito precisa de uma porcaria de um QR Code no livro de Direito, porque ele precisa ser remetido para um vídeo, porque ele não consegue ler 20 páginas. Se ele não consegue ler 20 páginas, ele não pode ter um diploma de Direito. Então, eu acho que tem um papel de resistência. Aí sim, eu sou Ruth, 82 anos, eu sou resistência sim. Acho que as pessoas têm que ter capacidade de ler um livro que não tem QR Code, que não tem destaque colorido, que não tem ilustração. E as pessoas aprendem a gostar disso. Né? A gente vê na geração do TikTok os livros viralizando também. Existe espaço para os livros, as coisas fazem sentido. Né? E eu acho que cada livro que eu publico, eu sinto que eu vou para públicos diferentes, vou alcançando gente e eu acredito, acima de tudo, eu acredito nas mensagens que estão nos livros. E aí não é porque a Nana está aqui, e eu sou muito feliz de estar nessa estante, porque é uma editora que torna o livro acessível, que torna o livro democrático, que não fica no lugar de nós somos ultra cult, nossos livros custam R$1 por página. Eu quero alcance, não porque eu acho que livro paga muita fralda, porque vocês sabem que autor ganha pouco em relação a livro, mas porque eu acredito que na mensagem que tá aqui. Eu não preciso estar na livraria hipster mais descolada do centro de São Paulo. Eu quero chegar em Cuiabá, eu quero chegar em Maceió, eu quero chegar em Manaus, né? E eu acho que é muito isso que eu encontro com essa estante, e eu acho que isso faz parte da minha identidade de autora cada vez mais. Então, quando a gente recebeu o convite para escrever o Cartografia dos Afetos, as crianças tinham acabado de chegar. E aí, obviamente, fiz uma reunião com Karina. Falei, Karina, acho que eu nunca mais vou conseguir ler nenhum livro na minha vida. Estou nessa condição aqui. Tem um mês que as crianças chegaram. O que dirá escrever um livro? E aí eu falei com ela, mas a minha relação com livros sempre foi, com livros no geral, sempre foi muito bem estabelecida. Eu acho que o lugar do livro é um lugar totalmente diferente. E aí a gente tem aquela coisa, a TV vai matar o jornal, o YouTube vai matar a TV. E a gente vê essas coisas coexistindo aí, durante anos. Então, eu acho que o livro tem um lugar muito bem estabelecido para quem gosta de ler, ou para quem está começando a ler. E como o nosso livro foi baseado no nosso podcast, a gente tinha muito anseio de estruturar ainda mais as nossas conversas
inclusive trazendo referências que no podcast elas ficavam mais soltas. E no livro a gente consegue deixar lá na rodapé, falar, olha só, essa é a citação, esse é o livro que a gente está fazendo referência. Isso foi muito importante. Eu sou uma pessoa que gosta de escrever, sempre gostei, e eu só estou na internet por causa disso, porque eu sempre roteirizei os meus vídeos, porque eu sempre acho que é melhor, assim, na minha cabeça, uma pessoa que tem uma cabeça um pouco agitada, eu preciso estruturar aquilo para conseguir passar de uma forma mais clara. E eu acho que o livro está nesse lugar, assim. É muito diferente. É aquela mesma sensação de você ler o livro e ver um filme. O livro, ele te transporta para um lugar que as outras mídias não fazem, tanto por causa da atenção e tudo mais. Então, por isso que a gente focou. A Karina escreveu bem mais do que eu, obviamente, porque eu falei, Karina, impossível, a gente vai discutir os assuntos, vai discutir quais os temas que a gente vai abordar. A gente já tinha como base o podcast, e aí o que ela precisava de mais opinião, eu dava, mas a gente entendeu que era muito, muito importante a gente também ter um livro trazendo o que a gente trazia no Afetos, mas de forma diferente e de forma mais aprofundada também. Eu acho que na rede social a gente tem conversas que são um pouco mais superficiais do que um livro consegue chegar. Eu consigo fazer uma chamadinha de um assunto, mas eu preciso de um capítulo inteiro para explicar sobre o ressentimento, sobre a sensação de fracasso, sobre a sensação de inadequação. Eu costumo dizer que um livro é uma conversa íntima. Eu acho que nunca vai perder espaço, porque tem muita gente que gosta dessa conversa íntima, né? Os livros têm um papel muito importante nos meus processos de cura. E você pergunta por que vocês escrevem? Eu escrevo para me curar. Eu também escrevo para tirar de dentro de mim as minhas dores, para elaborar as minhas dores. Os meus 2 livros são processos terapêuticos para mim. E eu fico muito feliz quando alguém lê e fala, caramba, eu me vi naquela dor, fez sentido para mim, me mostrou que eu mereço cuidar da minha dor. Então, eu acho que é isso. Eu acho que todo escritor, de alguma forma, ele está se colocando ali nu, sabe assim? É uma exposição muito grande escrever um livro. Você está dando tudo de você. E isso não cabe na internet, porque a internet tem muita agressividade, a pessoa está ali distraída, ela lê uma frase, não entendeu direito, vai te julgar. O leitor que lê o teu livro, ele quer conhecer você, ele quer conhecer as dores dele. E por isso que eu acho que o livro tem esse papel maravilhoso, sabe? Pelo menos na minha vida é isso. Muitos livros fazem parte de momentos difíceis, de processo de curas, de momentos alegres. Eu acho que o livro é um companheiro. E fora que é um ato de coragem, né, gente? Porque se você joga um vídeo ou um podcast e aí a repercussão é ruim, você simplesmente apaga. Esse é o meu maior pânico. E Dá pra se pronto, arrepender, né? Depois que publicou, ele tá lá pra sempre. tá lá. Não tem mais o que fazer. Não tem como você pegar todos e queimar. Não. Manda recolher. Como é que vocês já se arrependeram alguma vez de alguma coisa que vocês publicaram em livro? Ou mudaram de opinião? Como é que faz com isso? Gente, eu mudei de marido. Tem um livro inteiro, tem livro dedicado ao meu ex-marido. A gente também tem que acolher que a gente muda, né? Tem Ou textos música, que eu né? olho de livros que eu falo, gente, eu que escrevi isso aí. E tem gente que se identifica, né? Tem gente que achou tosco naquele momento, como eu acho hoje. Eu acho que também tem uma coisa a gente entender que o nosso livro acompanha a nossa trajetória, né? Mas eu sempre tenho um livro que eu adoro chamado Ninféias Negras, que é um thriller, que ele conta que o Monet, um pouco antes de morrer, ele queimou 200 quadros dele. Imagina a gente pensando, Monet, deixasse para mim. Amigo, seu doido. Entendeu? Um rascunho. E ele tinha horror de, depois de morrer, aquilo ir parar no museu, porque ele achava tosco. Mas é isso, não adianta a gente queimar os livros que a editora tem o manuscrito, né? Queima o bloco de notas. Gente, eu acho que a gente já respondeu uma das perguntas, e a outra, da Graça, eu quero mudar um pouco a pergunta que ela fez para a gente encaminhar para o nosso final, falando do que, né, para nós, já entendi que também achamos que é a melhor coisa do mundo, que eu acho que, assim,
ter filho é a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. Ser mãe do Martin é o melhor dos meus papéis. Ah, eu sou uma profissional boa, eu faço um trabalho maneiro, mas assim, mãe, eu sou excepcional. Com certeza é a coisa que eu faço assim de melhor. E eu queria perguntar para vocês se teve algum momento que caiu essa ficha de que vocês foram invadidas por esse amor, ainda que tardio, ou que por essa sensação de plenitude que vem em algum momento da maternidade. E o que vocês gostam de ser mãe? O que a maternidade mudou em vocês para melhor? O que trouxe de bom junto? Eu falo que desde que o Joaquim nasceu, eu entendo cada vez mais quem tem 10 filhos e eu entendo cada vez mais quem não tem nenhum. Porque é muito legal ter ele. E eu também lembro que era muito legal não ter. Entendeu? Eu estava uma vez com a Amanda, com uma amiga minha que tem filho também, e era isso, a gente falava da escola, do problema, do catarro, de não sei o que e tal. E seu casamento? Tá indo, vamos aguentando, não sei o que. Ela foi embora porque a filha ficou com febre, tinha que dar tchau baixinho porque sei que tinha dormido, e eu falava, caraca, a gente ia pra bar ver jogo. A gente voltava bêbada na terça. E era ótimo também. Então, eu acho que a minha maternidade, ela respeita muito. Eu nunca vou ser a mulher persuasiva de que todo mundo tem que ser mãe, que é mãe. Não, é legal pra caramba não ter filho. E é legal pra caramba ter. Né? E até a Marina que falou isso. Eu acho que a vida sem filhos, ela tem uma coisa um pouco mais linear. Dias melhores, dias piores. A vida com filho, ela é tipo, que alegria, que pesadelo, que inferno, que legal. Assim, você entra no brinquedo que você quer entrar. Né? Voltando no Hopi Hari, que ele está muito presente hoje, às vezes você quer uma coisa mais linear, às vezes você quer uma loucura. Mas é muito louco, assim, é o que você falou. Eu fiquei 6 anos escrevendo um doutorado. Eu olho para aquela tese e olho para esse cara e falo, mano, isso aqui é muito melhor que a minha tese. E eu não precisei de diploma nenhum para fazer esse negócio, entendeu? Então, eu acho que também tem um desafio também ao nosso ego, tem um desafio a quem a gente é. E acho que, diferente do que você disse, eu não me acho uma mãe espetacular, né? Logo, no primeiro dia que ele nasceu, a fonoaudióloga chegou na maternidade para pegar e eu vi que ele estava coberto de tapioca. Eu falei, meu Deus do céu, eu comia tapioca em cima dele. Ele estava branco de tapioca, a cabeça inteira. Eu falei, e até hoje eu faço muita besteira. Mas eu falo, esse cara me procurou. E a gente, às vezes, tem que sair do lugar de falar, eu tenho que ser a melhor mãe, eu tenho que ler todos os livros e tal. Ele veio para esse rolê de chegar na Bienal e ficar 1h30 no Santos Dumont, porque ninguém lembrou da cadeirinha, que eu aposto que foi um homem que ficou com essa demanda e achou que a cadeirinha não era importante para a vida do Santos Dumont, para Jacarepaguá. Mas ele me procurou. E eu basto, e eu derrubo a tapioca, e logo que eu comecei a amamentar, agora eu estou fingindo que estou fazendo a introdução alimentar, que ele começou a comer banana, mas um dia eu estava comendo um McFlurry de ovo maltine, e eu não vi que caiu no peito, e o cara mamou meio McFlurry. E nunca contei isso para pediatra. E tá aí, ganhou peso, né? A gente busca tanto isso. Ficou feliz. Então, assim, dá para ser mãe sendo meio tosca, dá para ser feliz sendo mãe, e dá para ser muito feliz não sendo. Eu sempre falo isso, que se eu era contra um discurso, né, de maternidade compulsória antes, hoje eu sou, assim, militante contra. Eu sempre quis ser mãe e acho ótimo quem quer. Mas quem não quer, não deixe ninguém te influenciar. Quem está na dúvida, não tenha, porque é uma decisão que vai mudar a sua vida para sempre, não tem como. E aí você trouxe um momento de maior alegria, né, da ficha cair, assim. Depois que as crianças choraram, eu chorei no quarto do hotel, não sei o quê. Aí acalmamos, abraçamos todo mundo, troquei a roupinha, botei um pijaminha. E aí eles deitaram, dormiram. Eu olhei e falei, melhor escolha na minha vida. A melhor escolha é isso. Então, assim, são esses altos e baixos mesmo. Foi tudo na mesma noite. Assim, 1 hora eu já saí do, meu Deus, o que eu fui fazer para
não, essa é a melhor escolha da minha vida. E o que me traz alegria no dia a dia é que eu realmente amo conviver com eles. Eu amo a personalidade deles, assim. São crianças, assim, engraçadas. Eu fico muito chocada quando as pessoas têm um discurso de odiar crianças por causa disso. Porque eu falo, cara, você conviveu com uma criança? As crianças são muito legais, né? A minha filha está na fase de perguntar, gente. Ela pergunta tudo. Vai, é um porquê atrás do outro, um porquê. Mas por que isso? Mas por quê? Aí a gente fica, Clara Lu, é isso, isso, isso. E é muito interessante. Então, eu acho que quando eu penso na maternidade, eu penso muito nisso, assim, na alegria da convivência com os meus filhos. E isso eu acho que preenche, porque é um momento onde você tem que fazer muitas renúncias, não adianta, eu não tenho mais a mesma vida. Mas eu também encaro, eu sou uma pessoa de projetos. E eu fico, cara, a maternidade é um dos projetos da minha vida, que eu estou desempenhando muito bem. Eu também falo isso com a minha terapeuta. Eu falo, cara, estou de parabéns. E não é porque eu acerto sempre, não. Longe disso. Eu sempre conto uma história que eu já contei no podcast, que meu filho, quando chegou, uns meses assim, ele tinha mania de, quando ele estava irritado, quando eu falava não para ele pisava no meu pé. Cara, assim, era uma coisa, porque ele sabia que eu não podia bater, nem nada disso. Então ele pisava no pé. E todo dia eu, ai meu Deus do céu, tudo bem, conversava, não sei o quê. E teve um dia que ele pisou no meu pé e eu pisei no pé dele. Mas, gente, eu juro pra vocês, foi assim, quando eu pisei, eu falei, e ele começou a chorar, né? Não, eu pisei forte, não, tá, gente? Não pisei forte. Mas ele começou a chorar de susto, porque eu nunca, não esperava. E aí eu comecei, meu filho, me desculpa, eu não queria fazer isso. Mas a maternidade é esse lugar. Eu lembro que o primeiro livro que eu li depois da maternidade foi A Filha Perdida, da Helena Ferrante. E tem uma cena que ela relata que ela perde o controle com a filha. E eu falei, eu nunca quero chegar nesse lugar. Eu vou me cercar, eu vou tentar criar uma rede de apoio que me permita respirar, porque eu nunca quero chegar nesse lugar de exaustão. Mas aí, nesse dia que eu pisei no pé dele, eu pedi desculpa, é isso, porque a gente está nesse lugar também de mostrar eu erro, eu me descontrolei nesse momento, mas não vai voltar a acontecer, conversei com ele. Mas foi uma grande mudança para a gente, assim, nesse estabelecer, que eu percebi nele, dessa mãe intocada, por uma mãe que também tem emoções e que também, às vezes, desaba. Então, assim, quando eu falo da convivência, é a relação que é a relação mais intensa da minha vida, com certeza, Isso assim, é porque a gente muito troca. importante para a criança. Perceber que a mãe é humana, a mãe tem limites. E eu acho que isso também vai construindo a relação de respeito, né? Eu tenho acompanhado muitos conteúdos, né, de educação respeitosa, de como não gritar, como não perder a paciência, né? E muita gente fala isso assim, você vai perder a paciência em algum momento, né? É o exercício de tentar o tal do equilíbrio que é tão difícil para todo mundo. Mas eu acho que os filhos entenderem também essa relação deles respeitarem, não pelo medo, mas pelo respeito, entender, nossa, realmente minha mãe ficou chateada comigo agora. Eu acho que é fantástico. E você pergunta do que a maternidade transformou. A maternidade, para mim, fez uma grande transformação na minha autoestima e na minha autoconfiança. Isso foi uma coisa que a Lua me trouxe, que transformou a minha vida. Tanto que o meu primeiro livro é sobre transtornos alimentares, relação doentia com o corpo e com a alimentação. E a raiz de tudo isso foi que eu nunca tive autoestima. Eu sempre fui uma menina, uma adolescente que tinha uma sensação de insuficiência, de inadequação, de vergonha de ser quem é. Eu teria muita vergonha de estar nesse espaço, vergonha de que vocês iam me julgar. Era terrível, assim, a insegurança que, não sei por que, me acompanhou desde a infância. E a chegada da Lua me trouxe uma força, sabe, assim, eu pensei, cara, eu fiz ela na minha barriga, eu alimentei ela, e eu sei criar, eu sei conversar, eu sei, assim, eu não sei as palavras corretas para explicar isso para vocês, mas ela me mostrou que eu sou capaz, que eu sou o suficiente, ainda que eu erre, ainda que eu perca a paciência, porque eu sou uma mãe imperfeita, e todas nós somos, eu acho, né?
Total, tem um poder, né, muito grande a maternidade, essa sensação de que você é capaz de cuidar, de educar, eu acho que é a coisa que eu faço que me dá mais essa sensação de poder, de me sentir muito poderosa, o que é muito perigoso também, né, porque é um jogo de ego. Eu falo, gente, eu sou mãe, eu faço tudo, eu posso tudo, né, dá uma inflada no nosso ego em alguns momentos, mas eu acho que fechamos lindamente. Nosso cronômetro está A gente piscando. respondeu as perguntas? As perguntas, uma foi repetida, a Ah, outra já- eu dei você já uma foi- modificada, eu já incluí elas aqui. Mas, obrigada. Eu acho que fechamos perfeitamente nosso papo. Deu para falar de realidade, deu para falar de prazer. É muito prazeroso educar uma criança, né? É muito prazeroso conviver com criança. Estamos desbravando esse universo ainda para sempre, eternamente. Eu já penso, meu Deus, eu vou ter um filho adolescente, eu não estou pronta para ter filho adolescente. A gente já fica pensando em todos os spoilers que vão vir. Ah, então que bom. Você vem do futuro para avisar para gente. Mas é isso, gente. Muito obrigada. Boa Bienal para todo mundo. Obrigada. Boa semana, bom feriado. Tenham filhos ou não tenham filhos, mas sempre cuidem das nossas crianças, que é dever de todos nós. Muito prazer.